Aí dá pra adicionar ele, ó, adicionar no convidado. Ah, e aqui, né? Entrou. Estamos ao vivo. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Mas é lá que vocês estão, aí o Vitor já entrou. Adicionando. Boa noite, Boa noite, pessoal. gente. Já pode chamar, né? Não, pode. Tudo bem? Nós vamos ter hoje a nossa live com o Vitor Kawa, que a gente vai falar sobre o Vence o Medo da Opinião dos Outros. Nós estamos numa campanha muito bonita esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, o mês de conscientização contra o suicídio. Então, aqui na academia a gente está desenvolvendo cada semana, a gente está tratando de um assunto, né? Então, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo hoje, né? É muito importante esse assunto para a gente tratar, para a gente conversar. Então, hoje a gente vai estar falando com o Vitor Kawa, que ele é coach, tem formação em coaching. Vamos esperar vocês entrar mais um pouquinho, que aí a gente já vai chamar o Vitor. Oi, Lê, tudo bem? Já vou chamar aqui o Vitor, que ele já tá pedindo. Deixa eu achar. Nós também te amamos, viu, Eliane? Deixa eu ver. Aí isso, o Vitor já vai entrar pra gente ir conversando. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta também, pode estar fazendo. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Pri, Alessandra, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo. E por aí? Muito prazer ter você aqui com a gente, viu? Primeira live. Eu que agradeço. Assim, nos assuntos diferentes, né? É verdade. Logo esse assunto, né? Mas é muito bom, né? A gente precisa tratar esses assuntos. Então, eu acredito que essa live vai ser muito construtiva para muitas pessoas. Tava até conversando com a Lê que vai ser construtiva para mim, ela também falou para ela, porque eu também tenho muito medo da opinião dos outros. E deixo de fazer muitas coisas por medo da opinião de outras pessoas. Com certeza. Esse é o primeiro ponto aí, a gente entender o assunto. E a primeira coisa é o quanto que esse medo da opinião dos outros trava a gente. Quanto esse medo de julgamento, esse medo de o que as pessoas vão achar, quanta coisa que a gente deixa de fazer pensando nisso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais aí, e o pessoal que está chegando também comentar, o que você deixa de fazer, o que você perde de oportunidades por causa do medo da opinião dos outros, né? Aquele negócio que você fala assim, eu quero fazer, mas o que os outros vão achar? Eu quero fazer, mas e se me criticarem? E o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que vocês deixam de fazer aí por conta do medo da opinião dos outros? Eu acredito que a gente sempre deixa passar muitos momentos na vida da gente, né? Por se preocupar com o que os outros vão pensar. A gente deixa de viver, de fazer o que a gente realmente gosta, de ser quem a gente realmente é, com medo do julgamento, do que os outros vão pensar, né? Então, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que a gente perde muito com isso. Porque a gente perde a oportunidade de ser feliz, de vivenciar algo que a gente quer muito por se preocupar com o que os outros vão pensar ou vão falar, né? Com certeza. Eu vou deixar, eu coloquei um comentário, se vocês apertarem em cima do comentário vai aparecer aí fixar comentário, e aí todo mundo que entrar vai saber o tema da live aí, ver se dá para fazer isso daí. É só quem abriu a live que consegue fazer isso. Aí, ótimo.
Você falou um ponto muito importante que eu queria já trazer aqui, Alessandra, como uma primeira solução. Então a gente está aqui para falar sobre o problema, né, que é o medo da opinião dos outros, e a gente está aqui principalmente para falar sobre soluções. E aí a primeira solução. Você falou uma frase muito importante, Alessandra. Você falou assim, a gente deixa de ser quem a gente é. Quando a gente vai entrar com medo da opinião dos outros, a gente deixa de ser quem a gente é. A gente deixa de lado a nossa essência, a gente deixa de lado o que a gente acredita. Então, muitas vezes a gente acaba se escondendo, né? Tem várias formas de a gente falar sobre deixar a identidade de lado. A gente se esconder, a gente se fechar, a gente não se mostrar, a gente não deixar nossa essência fluir, né? A gente não se expor. Então, a primeira coisa que, né, a gente está falando sobre dentro do Setembro Amarelo, a gente está falando dentro desse tema que é a prevenção da depressão e do suicídio. E o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não é que um motivo, né, da pessoa entrar em depressão ou a pessoa pensar em suicídio. Mas tudo que levar a gente para transformar a nossa vida e levar a gente a transformar a vida dos outros é algo que vai no sentido oposto. Então, o que tem a ver com o tema da depressão e do suicídio? Leva a gente para um caminho de a gente gerar vida em nós e gerar vida nas outras pessoas. Tá? E quando que acontece isso? Quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, por exemplo, para Alessandra e para Pri e para mim também, entrar aqui na live, trazer um conteúdo é sair da zona de conforto. O mais confortável seria, deixa isso para lá, não preciso correr risco nenhum, não preciso ficar me preocupando com o tema, não preciso ficar me preocupando o que vou falar, o que vão pensar e tudo mais. Mas saindo da zona de conforto, eu tenho certeza, pessoas vão ser impactadas de maneira positiva. Então, esse é o primeiro ponto, a nossa identidade. E aí na nossa identidade é muito importante a gente pensar. Existe a opinião de algumas pessoas para formar a nossa identidade. Existe a opinião de Deus, existe a nossa opinião, cada um com a sua, e existe a opinião das pessoas ao redor. O que acontece? A gente fica muito mais preocupado com a opinião dos outros. Verdade. O que os outros vão achar de mim? Né? O que o fulano vai falar? O que o Beltrano vai pensar? E é um negócio meio estranho, porque até em situações boas, em situações positivas, a gente fica com isso na cabeça. Né? Por exemplo, o que vão pensar de mim se eu agachar aqui, se eu ficar de quatro aqui brincando com meu filho aqui no parquinho? O que vão pensar de mim? É um negócio super bom, eu brincar com meu filho. Né? O que meu irmão vai pensar se eu chegar e der um abraço nele e eu não estou acostumado a dar um abraço nele? É uma coisa positiva, e a gente fica, o que vão pensar? O que vão pensar de mim se eu entrar numa live, né, com pessoas que eu conheço, que são vocês, mas com pessoas que eu não conheço, que é o pessoal que está entrando aí, né, que é seguidor da Cia do Corpo, e eu falar sobre Deus, eu falar sobre a opinião de Deus, eu falar sobre identidade. Então a gente fica preocupado, até em coisas boas, em coisas positivas, a gente fica preocupado muito com a opinião dos outros. Então, eu estou falando da primeira solução, que é foco na identidade. Quando eu foco na identidade, é muito importante eu focar menos no que os outros pensam e focar mais no que eu penso e principalmente no que Deus pensa. Então, eu não sei em que cada um acredita, né? Mas eu imagino que a maioria acredita em Deus, né? Pode ser de diferentes formas, com certeza de diferentes formas, né? Cada um acredita de um jeito. Então,
Eu não sei como que é, mas se você acredita que Deus criou as pessoas, ou seja, se Deus criou você, deveria ser mais importante de tudo. Qual é a opinião dele sobre mim? Foi ele que me criou, né? Então a opinião mais importante deveria ser qual é a opinião dele sobre mim. Só que é a que a gente menos pensa, né? É verdade. Essas situações todas que eu falei, Bem a última coisa. reflexiva agora, eu acho. Eu nunca, na verdade, eu nunca pensei dessa forma. E olha que legal, pensando agora, vocês aí, quem quiser escrever nos comentários, pensando agora, imagina como que Deus te vê. Como é que você acha que Deus te vê? Pode responder aí. Eu acho que todo mundo, tipo assim, cada um na sua individualidade é perfeito aos olhos de Deus, não é verdade? Todo mundo tem a sua particularidade, a sua especialidade, então é que nem os filhos da gente, não é verdade? Eu penso dessa forma, para mim os meus filhos são perfeitos. Se eu sou filha de Deus, então aos olhos dele eu sou perfeita. Mesmo com as imperfeições, né? Tem uma música que fala, né? Perfeita aos olhos do Pai. Então, eu acho que é essa visão que tem. Eu acho que nenhum filho tem defeito aos olhos dos pais. Então, é assim que eu acredito que também que seja, né? Muito bom. E olha só que diferença que é, né? Quando a gente fala assim, será que vão achar ruim do assunto que eu vou falar na live? Será que vai ter pouca gente? Será que alguém vai criticar ali nos comentários? Né? Essa é a preocupação com a opinião dos outros. Agora, quando a gente fala qual é a opinião de Deus? Deus me vê como uma pessoa perfeita, uma pessoa vencedora. Aí alguém colocou que eu perdi agora, a Guta Rodrigues colocou aí, é uma vencedora. Então, quando a gente para pensar como que Deus vê a gente fala, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso errar à vontade, eu posso acertar à vontade também, eu posso também ficar sem fazer nada, né? Então, não é que, então tenho que fazer live, senão Deus não vai, né, me ver como vencedor. Não, eu posso ficar sem fazer nada também. Eu posso ficar no sofá, eu posso estar com a família, eu posso trabalhar, eu posso dormir, eu posso fazer o que eu quiser. Deus vai ter essa opinião sobre mim. Então, é extremamente importante que a gente entre nas coisas. Isso já vai, só essa primeira estratégia aqui, que é focar na identidade, e focar na identidade pensando o que Deus pensa sobre mim, já vai curar muita gente, já vai ajudar muita gente, já vai destravar a gente para muita coisa, já vai entrar em coisas aqui com outra postura, com outra crença, com outro pensamento. Entrar em reuniões, entrar em novos negócios, entrar em lives que seja, postar nas redes sociais, colocar um vídeo, mandar alguma coisa no WhatsApp, mandar uma mensagem para alguém, né, abraçar alguém, já vai ser outra história. Eu sei que... Pode falar. É muito importante que você falou, porque já aconteceu comigo mesmo. Eu já deixei de postar várias fotos que eu achava tá legal pra mim, mas eu ficava com medo do que os outros iam pensar. Nossa, abri, e eu já deixei de postar várias coisas que eu achava interessante pra mim, mas ficava com medo do que os outros iriam pensar. E eu não pensava dessa forma que você falou, mas se Deus não está sendo nada errado perante Deus, e Deus está tendo bons olhos comigo, por que não postar? Foi bem reflexivo isso para mim, particularmente. Olha só que legal, né? Então é uma outra visão e aí é uma outra ação. Eu tenho certeza que pessoas iam gostar. Tem pessoas que vão criticar? Tem pessoas que vão criticar sim, né? Infelizmente isso acontece e acontece muito. Mas tem uma segunda estratégia que eu já quero falar,
quando as pessoas criticam, quando as pessoas falam a opinião delas pra gente e é negativa, como é que a gente faz? Uma das coisas que eu faço na verdade quando eu entendi o que é opinião. Inclusive, vou perguntar para vocês duas aí. Para vocês, o que é uma opinião? Como é que você descreve assim? Opinião é... Bom, para mim é o que, por exemplo, a minha opinião é o que eu penso a respeito de determinado assunto, de determinada coisa. É o que eu penso, o que eu imagino, né? Uhum. Isso. Então, para mim, esse é o começo da definição. Então, é o que uma pessoa pensa, mas não é só o que uma pessoa pensa, é o que uma pessoa pensa e fala. Né? Se ela não falar, é só um pensamento. Quando ela fala, é uma opinião dela. Então, quando ela pensa e fala. E o terceiro ponto, e aí eu queria colocar para vocês como estratégia, né? Estratégia de você mudar a sua mente sobre as opiniões. É um pensamento que a pessoa fala e que ela não tem compromisso com o resultado final. Então, a pessoa que fala uma opinião, ela não tem compromisso com o resultado final. Como assim? Resultado final ficou um negócio meio estranho, já vou explicar. Então, por exemplo, se alguém aqui entra e critica a live, se alguém entra aqui e dá uma opinião negativa sobre a live, ela fala assim, eu acho que isso não é assunto de uma academia, por exemplo, vamos supor. O que eu quero dizer? Que uma pessoa falando isso, e sendo uma opinião, ela não tem compromisso com o resultado final. Significa que ela está falando que não é assunto da academia, mas se eu falar assim para ela, então vamos fazer uma live juntos? Você trazendo um assunto que seja pertinente à academia, ou seja, eu estou chamando ela para o resultado final, estou chamando ela para participar. Quando não é uma opinião, quando é um feedback, quando a pessoa está comprometida, ela vai falar assim, vamos. E talvez ela nem colocasse assim, eu acho que isso não é assunto para academia. Talvez ela falasse assim, eu sugiro e eu estou aqui disposta a participar. Eu quero trazer, eu acho que seria interessante lives falando sobre atividade física, falando sobre emagrecimento. Eu estou aqui, eu conheço uma nutricionista, eu quero indicar para vocês. Quando uma pessoa tem uma sugestão, quando uma pessoa tem um feedback, quando uma pessoa tem compromisso com o resultado final, ela vai fazer de tudo para que seja feito de uma forma positiva como ela está vendo. Agora, se ela não tem o menor compromisso com o resultado final, ela só emite a opinião. Se você falar assim, então me dá uma sugestão, ela não responde mais. Se você falar assim, vamos fazer uma live juntos, ela fala, não responde mais, ou fala assim, não estou muito ocupado agora. Então, por que isso também ajuda a gente a ser curado do medo da opinião dos outros? Porque a gente entende que a pessoa está falando aquilo e ela não está nem ligando para você. Quando a pessoa fala com amor, né? Amor não é o jeito de falar. Quando ela fala com amor falar assim, eu quero te ajudar, ela está comprometida com o resultado final. Quando ela fala só por falar, aí ela fala qualquer coisa e não está nem aí para você. E aí eu te pergunto, você vai ficar se preocupando com alguém que está falando algo, por mais negativo, impactante que seja, mas que não está nem aí com você? Quando eu comecei a pensar nisso e fazer uns testes, como é que você faz o teste? Chama a pessoa para o resultado final. Não gostei dessa campanha, me dá uma sugestão, vamos construir juntos? Não tenho ideia nenhuma. Então, não vou ligar para essa opinião. Agora, eu acho que poderia melhorar, poderia ser assim, me ajuda aqui? Claro, te ajudo. Vamos marcar uma reunião? Vamos. Deixa eu te ligar e entender melhor? Deixo. Né? Ou seja, vou escutar essa pessoa. Não é uma opinião, é um feedback, é uma sugestão, é uma pessoa que quer realmente ajudar. Está comprometida com você, está comprometida com aquele resultado. Com certeza. Legal, né? Pensar assim já muda aí a nossa visão sobre a opinião dos outros, né? Com certeza. É a gente filtrar, né, Vitor, o que faz bem pra gente e o que não faz, não é verdade?
Tem opiniões que não te acrescenta. Se não te acrescenta, então não vai fazer diferença na sua vida. Por que que a gente vai dar tanta importância? E às vezes a gente dá tanta importância para a opinião do outro que a gente acaba fazendo alguma coisa que a gente não tem vontade de fazer só para ter a opinião dos outros, que a opinião dos outros seja boa, conforme aquilo que a gente está fazendo. Só para agradar. Isso é eu tô pegando todos os ganchos aí, né? Vou pegar um outro gancho que é essa questão de agradar. Um outro pensamento aí para vocês, é uma outra estratégia, uma outra dica. Pensa no seguinte, você consegue agradar todo mundo? Não. Todo mundo já sabe disso. Não, mas às vezes a gente tenta agradar todo mundo. A gente pensa assim, eu vou conseguir agradar todo mundo, e a gente se frustra porque a gente não consegue. Então, isso é extremamente importante, né? A gente preocupado com a opinião das pessoas, a gente quer agradar. Só que o que acontece? Todo mundo responde, todo mundo sabe que não dá para agradar todo mundo. E aí o que acontece? Você quer agradar todo mundo, isso não é possível. Qual o resultado? Frustração. Você não consegue aquilo que você queria e ainda fica frustrado. Então, fica claro aqui que não é o caminho, agradar todo mundo. O que seria justo? O justo seria ou agradar todo mundo ou não agradar ninguém, né? Para ficar igual, né? Ou agrada todo mundo ou eu não quero agradar ninguém. Então, qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso pensamento, né? Qual que é o pensamento que eu trouxe para minha vida, que eu sugiro para vocês? É esse: se não dá para agradar todo mundo, eu não vou me preocupar em agradar ninguém. Então, é óbvio que eu quero coisas boas para as pessoas. Só que agradar, às vezes, não é nem a coisa boa. Por exemplo, a Alessandra falou sobre filhos, né? Muitas vezes os filhos fazem coisa errada. E se eu quiser agradar, eu não vou dar bronca. Vai corrigir. Muitas vezes você vai lá, desagrada, né, Alessandra? Você desagrada com amor e sabendo que é bom para eles, né? Então, o que imagina 2 meninos ainda, né? Em casa somos 6, eu tenho 2 irmãos. Teve até um comentário do Wesley aqui, ó. Deixa eu achar novamente. Eu acredito que quando a opinião ela tem que ser construtiva. Quando a opinião tem que ser construtiva, com certeza. A opinião se torna construtiva, que nem como você falou, né, Vitor? Quando a pessoa quer te ajudar, né? Isso, quando a pessoa só quer falar por falar, então, tipo assim, fala o que veio na cabeça e pronto. Às vezes a pessoa não tem responsabilidade com aquele comentário que ela faz em cima do que a gente está fazendo. Ela solta aquela opinião dela, tchau, obrigada. E a gente que fica com aquela dor de ter ouvido aquilo, se martirizando. E até mesmo eu acredito assim, talvez a pessoa não saiba a importância que aquilo tem para você. Também, né? Às vezes sem pensar. A gente às vezes tem que passar a importância que tem pra gente determinado assunto, ou quando a gente pede uma opinião, né? Porque se a pessoa não souber a importância que tem pra você, pra ela vai ser mais um assunto. Exatamente. Então, a pessoa fala, você é muito egoísta. Aí você fala assim, não, mas você está me criticando? Não, é uma crítica construtiva. Né? Mas se ela realmente quiser fazer essa crítica construtiva, ela vai também trazer de um jeito construtivo, ou vira o que eu comentei. Se você fizer o teste, né, então me ajuda nessa questão para eu ser menos egoísta. Se foi realmente construtivo, ela vai falar. Porque se ela está vendo que você é egoísta, é porque ela tem a solução. Se ela for igual, ela não vai falar se é egoísta, ela vai falar, você é igual a mim, né? Você é gente boa igual. Você é igual. Então, se ela está falando que é egoísta, é porque ela tem a visão de que é o positivo. E aí, então, na hora que você pergunta, né, você envolve ela, fala, então me ajuda nisso, me ajuda a melhorar. Né? Ou se você não está vendo que você tem que melhorar nisso, você pode falar assim, me explica melhor a sua visão.
Tá? Se for só uma opinião, ela vai falar assim, se você não entendeu, então deixa pra lá. Ela já vai desistir, ela não vai falar assim, deixa eu te ajudar, estou comprometido com isso. Então, 3 pontos já. Eu quero que seja prático, eu fico reforçando isso de ser prático, porque eu sei que tem muita chance de falar, nossa, que live legal, que assunto legal, de forma diferente, eu nunca tinha ouvido dessa forma, eu concordo, enfim. Mas se não se transformar em ações, a gente não teve ganhos, a gente teve só, né, sentimentos. Então, eu quero que vocês tenham ganhos com isso. Então, primeira coisa, foca na identidade e aí pensa, ou pergunta, né, como é que Deus te vê? Né? Cada um pergunta para Deus da maneira como você acredita. Como é que você me vê? Né? Como é que eu sou? E você reflete sobre isso e faz suas anotações, que aí você vai focar nessa identidade. Então, eu encorajo vocês a não ficar só no pensamento, mas vocês realmente anotarem e no dia a dia, sei lá, tem uma reunião importante, tem alguma coisa importante, você fala sobre isso. Tá? Você fala sobre isso não, você lê, você relembra qual é a sua identidade. Aí você vai falar assim, eu posso errar à vontade, eu posso acertar à vontade também, eu posso entrar nisso daqui, que eu tenho certeza, eu tenho certeza quem eu sou. Tá? Então, ter essa identidade, você também anotar como você se vê. Eu estou voltando num ponto para reforçar isso que eu não tinha falado. Você também tem que saber qual é a sua opinião a seu respeito, né? Como que você se vê. E eu sempre comento sobre isso. Eu faço coaching, né? Eu sou coach, aliás, né, me apresentando um pouco melhor aí para quem está entrando. Meu nome é Vitor Kawa, eu sou consultor da CIA do Corpo, consultor em gestão e também agência de marketing para a CIA do Corpo, o logotipo, campanhas. A gente cria aqui na nossa agência, que é a Brand Fit. E eu também faço o trabalho de coaching, tá? Então são 2 trabalhos aí. E como coach, eu atendo não só empresários, pessoas do mercado de fitness, mas pessoas de qualquer segmento. Tá? Porque a metodologia que eu trabalho é de life coaching, ou seja, coaching para a vida. Então, eu atendo muitas pessoas e uma das coisas que a gente trabalha no coaching é justamente a identidade. Quando a gente trabalha identidade, eu pergunto para as pessoas, quem é você, quais são suas características, né? Eu pergunto para as pessoas como que elas se veem e elas descrevem assim, eu sou isso, isso e isso. Elas dão 3 características, por exemplo. Eu sou uma boa pessoa, eu sou esforçado e eu sou trabalhador. Eu falo, que mais? Aí a pessoa fica pensando e não sai nada. A pessoa fica pensando, e aí ela traz mais uma característica. Eu falo assim, que mais? Não, é isso. Aí ela se convence, é isso que eu sou. Eu falo, mas será que você, com toda a sua vivência, complexidade, tudo que você construiu ao longo de uma vida inteira, né, seus 20, 30, 40 anos, enfim, tudo que você viveu, tudo que você é representado por 3 características? Não é estranho isso? Por exemplo, hoje eu olho para o meu filho, ele tem 3 meses, vai fazer 4 meses, e hoje eu fiquei elogiando ele. Eu falei, nossa, você é muito lindo, você é muito engraçado, você é muito tranquilo, você é muito gente boa, Eu fiquei falando, aí eu falei assim, nossa, ele já tem tantas características positivas. E eu fiquei pensando, eu não posso falar você é estudioso, não posso falar você é esforçado, não posso falar você é trabalhador, não posso falar você é disciplinado, não posso falar um monte de coisa que ele ainda não é. Ele ainda não manifestou isso. Eu fico pensando, uma criança, eu consigo trazer esses elogios e às vezes a gente adulto, tendo vivido tanta coisa, tendo tanta oportunidade de ser, tantas características, a gente não consegue descrever. Um negócio meio estranho, né?
Tem muita gente participando com a gente aqui embaixo. Ah, legal. Se vocês quiserem ler os comentários aí. Se você... Paulinho Henrique falando, temos que aprender a filtrar as opiniões, o que contribui e o que é destrutivo, e tirar o que for importante para o nosso crescimento. A Tati, nossa aluna aqui, você tem que se amar, aceitar, para se permitir ser aceito e amado. A tinha também lá pra cima. Olha aqui. Quem nunca errou é porque nunca tentou. A Lide falando. Deixa eu subir. Tinha outros lá em cima também. Peraí, tá sumido. Gente. É nossa primeira live. Eu vou falar que eu estou vencendo medo aqui, tá bom, Vitor? Se puder assumir esse medo. Ó, tem mais pra cima aqui, ó. A Guta tá falando, já dizia Jacques Rousseau, quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Verdade. O Wesley falando aí, a pessoa que recebe tem que ter a mente aberta para tal crítica. Claro que quem faz a crítica tem que estar preparado para um resultado positivo. E a Ana falando, o medo que venci foi sentar em um restaurante sozinha. Antes eu tinha vergonha, medo do que poderiam pensar de mim. Olha só, né? Ana Maria é terapeuta que participou com a gente semana passada aqui na campanha. Ela fez a terapia barra de Axis. Gente, eu super indico, eu fiz. Sensacional. O importante é saber o que nos faz bem. Só nós sabemos. A opinião dos outros vai continuar sendo a opinião dos outros. É isso aí. É medos, que nem a Ana Maria falou. Sentar num restaurante sozinha. Tipo assim, o que isso é? Mas pra gente, a gente cria uma coisa tão grande. Eu vou ser sincera, eu sou muito de receio do que os outros vão pensar ou vão achar. Venho me libertando disso, graças a Deus. Mas uma coisa simples que a Ana Maria disse, e eu penso, pra mim, quando eu fiz foi uma evolução sem tamanho. Depois que eu estou aqui em Morrinhos já fazem 13 anos. Foi eu ir numa loja sozinha, escolher e comprar um óculos sozinho. Pra mim, eu fiquei me achando, nossa, vencedora, que vocês nem imaginam a sensação que eu tive. Acredito que foi a mesma da Ana Maria. Mas tipo assim, a gente se sentir tão independente, mas numa coisa tão boba, tão simples. Você fala assim, nossa, mas isso é bobeira, Lê. Tipo assim, você ir comprar alguma coisa sozinha. Mas pra mim foi tão bom, foi tão libertador. E tipo assim, é uma sensação inexplicável, né? A gente se preocupar e você fazer as coisas do jeito que você quer e do jeito que você pensa. Às vezes a gente... Pode falar. Não, pode falar. Às vezes a gente fica com medo de usar uma roupa, com medo do que os outros vão falar. Às vezes a gente achou a roupa linda, colocou aquela roupa e, gente, tô me sentindo maravilhosa. Mas aí a gente já pensa, o que os outros vão pensar de mim? Aí já troca, já coloca outra que na verdade não é pra me agradar, é pra agradar o outro. E aí acaba que a gente vai virando um robô. Não vai fazendo o que eu quero, o que eu tenho vontade, o meu eu. Eu tô fazendo o que o outro quer, o que o outro tem vontade de ver, não o que eu tenho vontade de ver. Muitas vezes não é nem para agradar, é para não desagradar. Justamente. Né? E aí que você acaba deixando de ser você. Né? E olha só que legal, nesses exemplos todos aí, né? Sentar num restaurante sozinha, né? Fazer uma compra, ir para algum lugar, vestir uma roupa. Você parar para pensar nessas duas questões, como que Deus me vê? Deus não vai olhar para você sentado sozinho no restaurante e falar assim, o que você está fazendo aí? Você está fazendo sozinho? Não, ele está ali, né, te vendo,
né, e gostando do que você está fazendo. Se você está gostando da comida, ele está gostando também. Se você não gostar, ele está com você do mesmo jeito, né? Se você estiver se sentindo sozinho, ele está ali com você do mesmo jeito. Então, assim, não faz o menor sentido essa preocupação quando a gente olha para a opinião certa. Ou quando você foca na sua opinião. Você sabe quem você é, você sabe suas características, você sabe o que você está fazendo ali, você sabe. Então não faz o menor sentido. A única coisa é quando você olha para os outros. Aí que o negócio pega, né? Porque aí você coloca, né, essa expectativa, né, no lugar errado, não querendo desagradar. Não é nem para fazer o bem, não é nem para transformar, mas às vezes é não desagradar. Então, e alguém falou aí sobre se sentir amado. Comentários aqui teve. Foi a Tati que falou de se sentir amado. Eu vou comentar sobre isso. Se quiser ler os comentários aí, Pri, aí eu vou comentar sobre se sentir amado. Vou deixar ler aqui porque tão longe de eu assim. Ai, deixa eu encontrar Aqui embaixo da Lígia. A Lígia é minha irmã, viu? Lê, Pri e Vitor, vocês são fera. Obrigada, viu? Apoio moral da minha irmã. Obrigada. A minha irmã concordando comigo, diz que eu fui de muito orgulho. Ela sabe o quanto foi desafiador para mim. A Jennifer falando também, são superações, cada detalhe é uma conquista. Tenho vivido isso diariamente e é libertador. É literalmente matar um leão por dia. Eu acho que são leões internos, né? Que a gente cria, né? Que a gente coloca na nossa jaula e deixa e vai alimentando esses medos, né? Com as atitudes que a gente vai tendo todos os dias e o receio de seguir em frente. Exatamente. O medo, ele é atrativo, né? Já viu gente que tem tanto medo de uma coisa que acaba acontecendo? Né? Você pensa... E até na academia acontece muito. Talvez a pessoa tá mais gordinha ou a pessoa tá mais magrinha. E aí ela pensa, poxa, eu vou na academia, como vão me olhar? E pra gente é algo super natural. E o que acontece, né? Você pode... Então, o medo, ele é atrativo, né? Mas o que pode acontecer? Você pode atrair coisas boas ou coisas ruins. Então, como assim atrair coisas boas? Então, por exemplo, eu aqui, né, qual que é uma das minhas missões? Até vou começar uma série de lives a partir da semana que vem. Quem quiser, quem é da Cia do Corpo aí, quiser começar a me seguir aí, Vitor Kawa 86, vou começar uma série de lives que vai ser sobre ser inabalável. Quem quer ser inabalável, né? Sigam o Vitor. @Vitor. Então, ser inabalável. Agora, quando eu falo ser inabalável, eu mesmo não me vejo como inabalável, né? Tem um monte de coisa que eu erro, que eu faço errado, que eu procrastino, que eu deixo pra lá, que, enfim. Só que eu me vejo esse negócio, ser inabalável, né? As pessoas querem isso e eu tô nessa busca, né? De as coisas não me abalarem, né? A preguiça, as dificuldades, os problemas financeiros, enfim, que as coisas não me abalem. Agora, mas qual é a mensagem que eu quero passar? Ser inabalável nas fraquezas. Então, a mensagem que eu quero passar nessa série de lives que eu vou fazer é: seja inabalável na sua fraqueza. Seja inabalável nas suas fraquezas. E nisso eu me identifico. Por colocar assim, você é inabalável? Eu não sou inabalável. Agora, nas minhas fraquezas eu sou inabalável. Como assim, inabalável nas fraquezas? Então, por exemplo, eu estou falando que o medo é atrativo. E aí pode ser coisa ruim ou pode ser coisa boa. O ruim é quando eu fico com tanto medo daquilo que acaba acontecendo. Eu tenho medo de que não tenha ninguém na live. Uma hora não vai ter ninguém. Ai meu Deus, aconteceu, não tem ninguém. O medo é atrativo. Ou pode ser
eu falar assim, pô, eu tenho minhas fraquezas aqui, mas eu entender que é justamente pelas minhas fraquezas que pessoas vão se conectar. Se vier aqui, por exemplo, um super atleta, uma pessoa que está sempre bem, que treina todo dia, que ele parece uma máquina ali de treino, e ele vem falar sobre ser inabalável. Às vezes você olha para ele e você fala, só de olhar para ele eu já sei que não vou chegar nem 10% do que ele faz. Você não se conecta. Agora vem alguém aqui como eu, que veio do nada, e você nem, né, quem me acompanha aí fala assim, nossa, nem sabia que Vitor falava essas coisas. Talvez com a Alessandra aconteceu isso. Tanto tempo que eu atendo na consultoria, comecei a falar de outros assuntos, talvez a Alessandra pensou, mas da onde surgiu essa pessoa aí? Né? O que tanto ele está falando, o que tanto ele passa aqui nessas lives? E o que acontece? Né? É justamente por eu ter vindo do nada, né, e eu trazer essa mensagem que pessoas se conectam. Tem gente que fala assim, eu tô me sentindo no nada agora. Se ele veio do nada, eu vi ele saindo no nada, indo para algum lugar, eu consigo ir também. Então, o que é esse negócio de ser inabalável nas fraquezas? É você entender que onde você é bom está na sua identidade, já está resolvido. E onde você é fraco, pessoas vão se conectar porque vão se identificar com essa fraqueza. Minha Alessandra falou, estou vencendo meus bloqueios, estou entrando na primeira live. Tem gente que vai se conectar com a superação da Alessandra, muito mais do que vão se conectar comigo, que estou fazendo live sempre. Entende? É engraçado isso, Vitor, quando a gente expõe, né, as nossas fraquezas, a gente pensa assim, parece que ninguém sente o que eu sinto, ou parece que ninguém nunca passou pelo que eu passei. A hora que você fala, aí as pessoas começam a se aproximar e falam assim, nossa, mas eu também já fiquei assim. Então, tipo assim, eu acho que é aí, porque todo mundo tem medo de falar, tem medo do que os outros vão falar, não é verdade? Então, a gente acaba se bloqueando e se fechando também. Mas a hora que a gente começa a falar, parece que a gente vai, que nem um imã, né? Vai captando pessoas que vão se conectando com, às vezes, um sentimento que a gente também tem, um medo, ou uma dor que a gente também, que tenham ambos passado em comum, né? Então, eu também acredito bem nisso que você falou. A gente vai se conectando e vai vendo que não é só a gente, né? E muitas pessoas, principalmente a gente falando nessa campanha nossa do Setembro Amarelo, que a gente abraçou ano passado, e esse ano a gente até comentei com você, eu abraço sempre, porque tipo assim, muita gente sofre calado e sofre com medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, então prefere não comentar e sofrer calado. E isso faz mal pra gente, vai adoecendo, né, cada vez mais as pessoas. Exatamente. E às vezes a pessoa dá aquela opinião, a gente não gosta. Queria até que você falasse, Vitor, quando a gente não gosta de uma opinião de uma pessoa, a gente tem que expor para ela que eu não gostei? Não, o principal é esse trabalho, né, essa questão interna. Então você saber, por exemplo, né, é uma pessoa que se importa comigo, ela está querendo construir realmente, está querendo me trazer, está querendo me levar para cima. E sim, para que ficar mal com isso? Vou ouvir por mais duro que seja. Se não, aí para que eu vou ouvir isso? Para que eu vou rebater? Então, não é que eu acredito que a solução está em rebater, ou falar, ou confrontar, ou não falar nada. Acho que cada um, né, pode fazer o que quiser, mas eu acredito muito que se você tem bem resolvido essa questão interna, por exemplo, você fala assim, mas o mais importante para mim
é a opinião de Deus sobre mim. Isso que você está falando não vou me afetar. Ou você fala assim, eu sei quem eu sou e eu sei que isso que você está falando não é verdade. Então nem vou gastar energia com isso. Né? Ou você fala, por eu saber quem eu sou, eu vou falar para ela, eu vou mostrar para ela. Então não importa se fala ou não, mas o que eu acredito, trabalhe isso internamente primeiro. Tem um comentário aqui em cima, deixa eu ver, tem da Joyce, que Quanto mais segura de si, mais inabalável a pessoa é. Tem outro ali embaixo. A Lige disse, filtro o que é. Tipo, a gente filtrar o que é bom, né? Acho que dá opinião de tudo na vida, né? Que a gente tem que filtrar. Absorve o que é bom, o que não for, que você acredita que não é bom pra você, deixa de ladinho, né? Joga fora. Exatamente. Bom, e pra gente finalizar, eu quero falar sobre essa questão de se sentir amado. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a responsabilidade de você se sentir amado é de você mesmo. Cada um tem a responsabilidade na sua vida de se sentir amado. É um negócio meio estranho, porque você fala assim, eu não me sinto amado porque as pessoas não me amam. Eu não me sinto amado porque as pessoas não demonstram. Então a gente acha que o problema está no outro. Né? A gente acha que a responsabilidade é do outro. Mas a responsabilidade é de cada um. E é fácil de provar isso. Por exemplo, quem acredita que Deus é amor, se fosse responsabilidade de Deus que você se sentisse amado, se Deus é amor, você se sentiria amado todos os dias. Como as pessoas responderam aqui, Deus me vê como perfeito, Deus me vê como vencedor, Deus me vê, né, dessa forma. Então, se ele te vê dessa forma, se fosse responsabilidade dele você se sentir amado, já estava resolvido, você se sentir amado todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Vamos pegar exemplo de seres humanos, mãe e filho, pai e filho. O filho não se sente amado sempre, mas o pai e a mãe amam sempre. Quando estão dando bronca, quando estão perto, quando estão longe, quando estão, né, ralando no trabalho para sustentar, quando estão dormindo, quando estão acordados, estão amando, estão demonstrando o amor de várias formas. E o filho não se sente amado sempre. Ou seja, não é responsabilidade do pai, da mãe, não é responsabilidade dos outros que eu me sinta amado. Então, para vencer o medo da opinião dos outros, a gente precisa se sentir amado. E se é responsabilidade minha, então, eu quero terminar aqui falando sobre como é que você se sente amado. Então, você pode se sentir amado, por exemplo, agradecendo. Você começa a agradecer as pequenas coisas, inclusive o ar que você respira, né, a saúde que você tem, o corpo que você tem, a mente que você tem, o cérebro que você tem, o trabalho que você tem, ou o trabalho que você não tem, ou a dificuldade que você está passando, ou a capacidade de você resolver um problema grande que você está enfrentando. Então, tem muita coisa para agradecer. E quando a gente agradece, a gente se sente amado. A gente sabe que alguém fez aquilo por nós. Alguém ajudou, alguém fez parte. Né? Então, você agradecer. Né? O segundo ponto, você olhar para a natureza. Né? Você olhar e pensar que a natureza foi feita para o ser humano. Não tem natureza em outros planetas. Por quê? Porque foi feito para o ser humano. O ser humano está aqui na Terra, a natureza está aqui na Terra. E você vê a beleza. Então foi feito para você desfrutar, para você achar bonito, para você... Então, essa é outra forma aí de você se sentir amado. Outra coisa, você olhar as coisas simples, né, que as outras pessoas estão fazendo por você também, ou que não estão fazendo por você, mas pela oportunidade de você enxergar as coisas que as pessoas não estão fazendo e também poder atuar nisso, enfim. Então, a responsabilidade de se sentir amado é de cada um. Então, se sinta amado, né? Traga aquilo que vai te fazer você se sentir mais amado todo dia, e aí você vai depender menos da opinião dos outros. É isso aí, Vitor. Tá bom? Então,
Muito obrigado aí pela oportunidade de participar aqui dessa live. Obrigado aí a todo mundo que participou. Obrigada a todo mundo que participou. Tem mais comentário, mas não vai dar para ler, já deu tempo. A live foi tão bacana que eu acho que a gente tem que marcar outra. Podem contar comigo aí. Gente, deixa eu aproveitar essa live. E amanhã é o aniversário dessa pessoa maravilhosa que tá aqui do meu lado. Aproveitando que a gente tá na semana do elogio, quero elogiar essa pessoa maravilhosa que muitos vêm aqui na academia, mas poucos conhecem. É sensacional, maravilhosa. Além de minha patroa, que ela não gosta de falar que é patroa, mas é minha amiga, uma irmã pra mim, e a Nesse também, viu, Nesse? Nesse, é verdade, obrigada, viu? Aí, ó, não pode. Não tava no script. Obrigada. Gente, obrigada. Muita gratidão, obrigada, Vitor. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente. Fico muito feliz, venci o medo e muito feliz. Espero que todos tenham gostado, tenham compartilhado. Fiquei muito feliz por você estar aqui, Vitor. Obrigada, Pri. Vocês moram no meu coração sempre. Parabéns para a Nenê, Jennifer também, aniversário dela. Que Deus abençoe todos nós, nos dê muita força e perseverança para seguirmos em frente, né? E tudo vai encaminhando e que a gente consiga vencer a cada dia mais medos que vão ficando para trás, se Deus quiser. É isso aí. Coloquem em prática aí para trazer essa transformação aí na vida e até a próxima então. A gente conversa aí. Então, tá bom, tchau, gente. Obrigada. Parabéns aí para vocês. Obrigada. Tchau.